Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja a hora que você estiver assistindo a mais uma aula do nosso curso para o concurso do CNU 2025, no bloco 6, no eixo de número 5, aqui com o nosso item de número 7, então, políticas redistributivas no Brasil no século XXI. Deixei essa aula para a gente falar um pouquinho aqui sobre essa temática por último, porque essa aula ela vai pedir um pouco mais de atenção nossa, porque a gente, para falar sobre essas políticas redistributivas no Brasil no século XXI, eu vou precisar, então, antes, fazer um clareamento em políticas públicas. Eu vou precisar retomar alguma teoria dentro de políticas públicas. Por quê? Eu já podia, então, abrir aqui para vocês com a pergunta. O Bolsa Família, ele é uma política distributiva ou uma política redistributiva? Ou regulatório, constitutivo, constitucional? O que é o Bolsa Família? E eu sei que você que está assistindo a esse vídeo, se viu nas provas anteriores, se estudou aqui para o CNU de 2025, o CNU do 2024, CNU do ano passado, viu que tem muita polêmica sobre esse assunto. Alguns falam que Bolsa Família é distributiva, outras pessoas falam que Bolsa Família é redistributiva. E aí, o que Bolsa Família como a gente tem essa pergunta do Bolsa Família, que acaba sendo o caso mais famoso, só que o benefício de prestação continuada também vai entrar aqui na mesma lógica. Então, não é só a Bolsa Família que está dentro dessa pergunta, mas eu sei que Bolsa Família, especialmente, né, que Bolsa Família tem um destaque dentro desse governo, o Bolsa Família acaba sendo aqui relevante até dentro do nosso contexto. Entendemos isso. E a chance de cair sobre Bolsa Família acaba sendo muito grande. Então, eu vou explicar aqui para vocês, e a gente vai entender, inclusive, o porquê nós temos a problemática, o porquê nós temos o debate. Não só eu vou responder, olha, o Bolsa Família é isso, ou o Bolsa Família é aquilo. Eu vou te explicar por que há controvérsias, de onde vem essa controvérsia, e eu acho que, no final, quando a gente terminar esse vídeo, vai acabar ficando claro porque umas pessoas pensam de uma forma, outras pessoas pensam de outra forma, porque a gente vai entender aqui o fundamento desse pensamento, tá? Bom, para a gente começar, então, essa nossa... É a última aula que eu estou gravando do eixo 5. Para a gente começar essa aula, eu vou, então, retomar aqui teoria de políticas públicas, porque a gente precisa passar sobre classificação de políticas públicas. E eu já vou aqui diretamente, tá? Com aqui a tipologia de Lowe. E por que eu vou para a tipologia de Lowe? Eu vou aqui ficar com vocês um pouquinho na tipologia de Lowe. Primeiro, porque a tipologia de Lowe é a mais famosa de todas as tipologias. O que é tipologia? Bom, tipologia, então, quando a vida, quando as coisas acontecem, eu quero classificar as coisas. E quando essas coisas elas têm variáveis, eu vou separar em caixinhas. Eu vou separar dentro das classificações previamente estabelecidas por quem? Pela pessoa que está classificando. Então, o Lowe, ele considerou, em um primeiro momento, ele considerou aqui, olha, 3 classificações diferentes. As políticas, que na verdade partem de arenas distributivas, redistributivas e regulatórias. Esse foi quando ele começou a estudar lá nos anos 60, o Lowe norte-americano, ele trouxe essas 3 arenas aqui. E arenas, o estudo dele é a partir de arenas. Eu já vou falar para vocês sobre arenas, por quê? Porque a política pública para ele é o produto das arenas. Então, a arena distributiva, mas a arena distributiva vai gerar uma política distributiva, e por aí vai. E num segundo momento, quando ele continua, né, estudando essas questões, ele traz, então, para a gente uma 4ª classificação, que são as políticas constitucionais ou constitutivas. Então, essa 4ª classificação veio um pouquinho depois. Originalmente, para ele, nós tínhamos distributiva, redistributiva e regulatória. Lowe, ele acaba,
inclusive, rompendo com a ideia anterior que se tinha de política pública. Por quê? Porque a ideia anterior era que tem um processo político e aí origina a política pública. O Low, ele vai inverter essa lógica. Ele fala assim, olha, a política, na verdade, ela é causa aqui. Política pública, ela é causa, que daí vem esse processo político. Ou seja, a partir de Low, o que nós temos aqui? Se a política pública ela é causa, nós temos aqui que a política pública ela é a variável independente, não mais como antes, que política pública era variável dependente. Então, assim, tem grande relevância para nós, sim, para nós. Por quê? Dentro de políticas públicas, lá, quando é feitas as classificações, olha, diga o que é isso. Vem a partir de Low. Então, ele é o mais famoso e ele é o mais famoso no concurso. Teremos um probleminha aqui dele ser mais famoso no concurso quando a gente vai chegar, quando chegarmos no nosso problema de Bolsa Família. Mas vamos seguir aqui, então, entendendo dentro, tá, de tipologia de Low, fazendo essa classificação aqui dentro da tipologia de Low, as 4 classificações. Vamos começar, então, aqui. Olha, primeiro, então, vamos lá. Descrição, tá? O que é uma política, no final das contas, distributiva, o que é redistributiva, regulatória, e vou chamar aqui de constitucional ou constitutiva, vou chamar de constitucional. O que faz uma política distributiva? A distributiva é uma decisão que vai alocar bens e serviços, por exemplo, a educação, a saúde, a segurança, o saneamento básico, a habitação, renda, benefícios, sim, benefícios. Então, aqui, eu já estou apontando para vocês que na tipologia de Low, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada estão aqui, são distributivos. E são distributivos por quê? Veja, a partir de arenas. Distributivo aqui para ele, porque nessas políticas distributivas eu tenho pouco conflito, eu não tenho aqui conflito, porque eu não tenho aparente perdedores, e eu não consigo ali determinar, inclusive, de onde vem, porque os custos disso, eles são dispersos, eles são difusos dos contribuintes. O que está acontecendo aqui na política distributiva? A pergunta é a seguinte, e eu tive essa aula na minha pós-graduação de políticas públicas com a Graça Rua, e eu lembro dela claramente fazendo a seguinte pergunta. Pense, eu quero que você me responda do imposto que você paga, então, da tributação que você paga, cada um de vocês. Quanto exatamente do tributo que você está pagando vai para o Bolsa Família? E para quem? Eu quero o quanto e me diga a pessoa que está recebendo. Você consegue determinar esse quanto? Não. Você consegue determinar a pessoa que está recebendo ali o Bolsa Família, que você que está saindo do seu bolso? Não. Assim sendo, há uma dificuldade aqui, né, em termos de políticas públicas, de confronto, porque você não sabe quem você está encarando. Então, você não sabe, está saindo do seu? Quanto exatamente está saindo do seu? Para você falar, não, de jeito nenhum. Para ir para o do outro, quem é o outro? Então, é uma dificuldade de fazer o confronto aqui. Por isso, eu tenho, neste momento, que uma política distributiva, ela tem como consequência, pouco conflito. Ela tem aqui baixíssimo conflito, porque não tem esses perdedores. Eu não consigo ver quem é o perdedor. Assim sendo, dentro dessa classificação, e essa classificação está olhando para o quê? Para o conflito. O Bolsa Família é distributiva. O benefício de prestação continuada é distributiva, não é redistributiva. Agora, olha, redistributivo. O que é, então, aqui uma política redistributiva? A redistributiva é uma decisão que ela vai transferir diretamente bens materiais, direitos ou valores para quem? Para um grupo
que eu sei que é aquele grupo. Ou para uma classe social, então, que é diferente daquela que está pagando. Então, assim, ambos, eu que pago, tudo bem. Eu que estou aqui sofrendo, eu que estou sofrendo. E outra pessoa que vai ganhar, eu vou perder, e outra pessoa vai ganhar, eu sei que eu sou eu. E eu sei que aquela é aquela. Então, assim, eu sei a qual grupo eu pertenço. E eu sei ali o outro grupo que está recebendo. O exemplo mais clássico aqui que nós temos de política redistributiva, segundo Lowe, acaba sendo a reforma agrária. Por quê? Veja, então, assim, a reforma agrária, primeiro, reforma agrária não é em cima de áreas públicas, né? A reforma agrária, ela não é sobre terras que são terras públicas. Nós não temos a reforma agrária em cima de terras públicas. Não, é uma terra que ela vai ser desapropriada. Então, assim, e aí vai ser dividida para um grupo. Então, vamos pensar aqui na reforma agrária. O que aconteceu? Eu tinha uma terra que era de quem? Um latifúndio. E tinha um dono, um latifundiário. E essa pessoa aqui, ela quer perder a terra dela? Não quer? Claro que ela não quer perder a terra dela. Mas aí o MST está lá há algum tempo nessa terra, lutando por essa terra, e tem a reforma agrária, e o grupo do MST fica com essa terra. O que acontece? Os latifundiários ali vão atrás do pessoal do MST. O MST é o grupo. Então, eu tenho aqui um alto conflito. Eu consigo identificar a terra perfeitamente. Quantos hectares eu estou perdendo? Tudo, centímetro por centímetro, o que tem naquela terra. Eu consigo ver quem que vai receber aquela terra? Sim. Quem está perdendo? Sim. Consigo ver tudo. Então, eu consigo ali identificar. E aqui, gente, eu tenho o quê? Um jogo que é um jogo de soma zero. Um está ganhando e um está perdendo. Então, eu tenho naturalmente interesses que são interesses antagônicos. Estou brigando aqui. Aqui eu tenho conflito. Aqui, então, eu tenho coisas que um quer e coisas que o outro, obviamente, não quer. Essas são as políticas redistributivas. Nós temos também as políticas, que são as políticas regulatórias, e com regulatórias, o que tem aqui? No regulatório, tem uma decisão, que ela é uma sanção, tá? Eu tenho aqui uma sanção porque eu tenho uma obrigação, é um imperativo, que traz o quê? Uma obrigação ou uma proibição. E aí, disso, se eu não fizer, eu tenho o quê? Sanção. Então, assim, tudo vai se basear em ameaça e sanção variável. Pulou e fala assim, toda lei é coercitiva. Então, eu tenho uma coerção nesse momento. Coerção por quê? Eu tenho uma obrigação. Se eu não cumpro a minha obrigação, o que eu vou receber? Uma sanção. Então, eu estou aqui em Campinas. Campinas é uma terra que tem muitos radares de trânsito. Desde há uns 15 anos que um determinado prefeito resolveu colocar radar de 2 passos a 2 passos, e tem os lugares que tem radar de 20, aí tem os lugares que tem radar de 50, e de repente passa para 60, aí de repente volta para 40, é uma loucura. E gosto disso, estou falando já na minha expressão, não gosto disso, mas freio, memorizei pelos lugares que eu passo, onde são os radares, baixo, reduzo para 30 e poucos, passo ali por 30 e poucos, porque se eu passar acima da velocidade, eu serei sancionada. Então, assim, são essas políticas regulatórias. O Código de Trânsito, a lei ambiental, aqui para gente, nós, trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, a CLT, lá com Getúlio Vargas, 1946, a CLT, uma lei trabalhista, está aqui, ela é regulatória. Então, ela vai direcionada aos trabalhadores e trabalhadoras, mas também aos empregadores, certo? Também os empresários. Então, cumpra-se. Trouxe as obrigações para vocês, cumpra-se. E, assim, nós temos as políticas que elas são regulatórias. Aí, nós temos as políticas que são políticas constitucionais, constitutivas. Olha, é a regra da regra. Então, elas estabelecem a regra
para outras decisões serem tomadas. Elas são umas condições gerais que nós temos das políticas distributivas, redistributivas e regulatórias. A Constituição acaba sendo o exemplo mais emblemático aqui, tá? É a Constituição Federal, mas também as constituições estaduais aqui, esses regimentos, por exemplo, regimento legislativo, a regra da regra. E assim, nós temos essa quarta classificação aqui de políticas públicas. Isso é uma descrição. Olha, só que daí a gente tem aqui, então, em cada uma, as expectativas que se tem de uma política distributiva, a expectativa, ela vai para aquela área, ela vai para aquele setor. Então, é um segmento populacional que vai receber, aquele local ali que vai receber a política distributiva, fazer uma praça. Então, aqueles moradores daquela região que vão receber a política distributiva. Já a redistributiva, ela tem também uma expectativa concentrada, por quê? Porque eu sei quem vai receber, eu sei quem vai perder. Então, assim, eu sei qual classe vai ganhar e qual classe vai perder, qual categoria social vai ganhar e qual categoria social vai perder. Definido. Quando eu tenho as políticas que são regulatórias, é disperso, né, nos grupos, nas classes, pelos interesses. Já quando eu tenho as constitucionais, elas são completamente indefinidas e difusas. Por quê? É para todo mundo. São regras, e são regras gerais. Só que daí também tenho aqui, quando a gente vai pensar nos custos dessas políticas. Veja, quando eu tenho uma política distributiva, quem banca? Os contribuintes. E geralmente aqui, então, são os pagantes, né? É difuso, disperso nos contribuintes. Nós todos pagamos tributos. Nós estamos bancando essas políticas distributivas. Quando nós temos as políticas redistributivas, elas acabam tendo custos também concentrados. Agora, já na classe, olha, quem está perdendo a terra está bancando. Essa pessoa está, então, bancando essa política. Quando eu tenho regulatório, acaba também concentrado nessas classes, só que são mais que acabam recebendo. E já quando eu tenho funcional, aí é difuso também, né? Aí é disperso, inclusive, é disperso no tempo. Já quando eu tenho as decisões, olha, as decisões sobre essas políticas, quando eu tenho uma política distributiva, ela é desagregada por quê? Porque não tem aqui a agregação aqui, ela é desagregada porque vai para a escola, vai para o hospital, vai para a estrada, vai para auxílio, vai para a bolsa. Quando eu tenho já uma redistributiva, ela é muito agregada. Por quê? É uma regra para atingir especificamente o objetivo da redistribuição. Quando eu tenho uma regulatória, vai depender bastante ali de cada política, tá? De qual grupo vai direcionado àquela regra. Agora, quando eu tenho uma constitucional, ela é totalmente agregada, porque é uma regra geral. Ponto, fechou. Fechei o bloquinho aqui, ó. Fechei, acabou. Não tem, uma regra geral. Pronto, acabou, tá? E aí a gente também tem a intensidade do conflito entre essas políticas. Quando eu tenho a política distributiva, o conflito aqui é baixíssimo, porque assim, eu não consigo ver quem perde, quem ganha, e aparentemente não tem perdedor. Aí se eu faço a tal da praça, quem perde por causa disso? Não consigo ver, não consigo enxergar. Agora, quando eu tenho uma política redistributiva, o grau de antagonismo, de polarização é alto, e o antagonismo pode ser político, o antagonismo pode ser ideológico. Cada um quer uma coisa, e as coisas que eles querem é o contrário. Ué, eu quero a terra, você também. Só um vai ficar com a terra. Por isso que a gente chama aqui, né, jogo de soma zero. Um ganha e outro perde. Nós temos daí também, nas políticas regulatórias, uma intensidade de conflito que existe, porque admite barganhas, então vamos barganhar aqui essas regras, essa sanção aqui, vamos fazer essa barganha. Já quando a gente tem as regras gerais, de constitucionais, é baixo esse conflito, porque é difuso, tudo absolutamente disperso. Com isso, também nós temos aqui padrões de interações na política distributiva, troca de apoio lá no Congresso, vamos aprovar aqui, então, essa lei aqui, né, dessa política distributiva, e assim, você não fala, e eu também não falo, ela passa. Ou a gente se apoia aqui, e aí ela passa.
Quando a gente tem uma política redistributiva, que é uma coisa, é o jogo de soma zero. Quando a gente tem uma política regulatória, também se barganha. E também, quando tem uma constitutiva ali, uma constitucional para formular, também tem uma barganha para formular. Com isso, eu tenho um tipo também de coalizão entre esses grupos, entre essas pessoas. Na distributiva, não interferir um no outro, para deixar ela acontecer, que às vezes é um clientelismo. Na redistributiva, se é antagônico, não tem colisão nenhuma, não. Tem grupo contrário e não tem barganha. Eu ganho e você perde. Nas regulatórias e nas funcionais, tem alianças aqui, então, também, para que elas acabem, né, acontecendo. Quanto às sanções, na distributiva, ela tem uma aplicação remota, aqueles indivíduos. Na redistributiva, uma aplicação imediata, porque eu sei quem são esses grupos. Quando a gente passa ali para a regulatória, é uma aplicação imediata, porque, inclusive, é sanção aqui, né? É obrigação ou sanção? Obrigação ou sanção? E ali, quando eu tenho a constitucional, ela também é remota, porque está dispersa. E aí a gente entra neste momento, e aqui é um momento chave, tá? Para a nossa compreensão. Nossa professora Lowe, então, diz que a Bolsa Família é distributiva. É assim que eu vou marcar. E a gente tem uma última classificação aqui, dentro, né, das políticas que Lowe ele vai trazer, e ele fala assim, então vamos avaliar agora quanto ao impacto no longo prazo. E quando vai avaliar no impacto do longo prazo, o que é o impacto da política distributiva? Impacto aqui, né, só para deixar bem claro, ele não analisa os efeitos ou impactos reais das políticas públicas, tá? Ele olha para os padrões que se originam das expectativas quanto aos seus impactos. Ou seja, os diferentes padrões de conflitos que estabelecem porque os atores avaliam e imaginam que vão sofrer impacto dessas decisões que são tomadas nas políticas públicas. E com isso, ele fala assim, isso é chave. Ao longo prazo, todas as políticas governamentais, todas, terão impacto redistributivo real. Por quê? Porque os cidadãos, eles pagarão mais impostos do que valem os bens e serviços que recebem. Livro dele, livro de 1964, a página 690, ele diz exatamente isso. Quando ele diz isso, então, assim, qual que é o impacto de uma política distributiva? O impacto é redistributivo, porque redistribui na sociedade. Então, quando a gente vê o Bolsa Família, o que está fazendo? Redistribuindo renda. Sim, redistribuindo dentro daquele país. Benefício de prestação continuada, está redistribuindo. Então, assim, o impacto, o efeito, ele é redistributivo. Então, assim, classificação de Lowe, tá? Bolsa Família é distributivo. Ponto final. Acabou. Se tiver Lowe na pergunta, para Lowe, Bolsa Família é distributivo. Se tiver alguma outra coisa fora isso, é um recurso nessa prova aqui, porque é claramente distributivo para ele. Agora, mas por que eu vejo tantos lugares e tanta gente falando que Bolsa Família é redistributivo e não distributivo, já que Lowe é o principal? Porque fora Lowe, os outros trazem aqui a Bolsa Família como redistributivo. E por que isso? Porque Lowe, ele não baseia a sua teoria no impacto. Lowe baseia a sua teoria toda no conflito. Então, para classificar uma política, ele olha aqui, primeiro de tudo, para o conflito. As outras classificações, elas acabam sendo secundárias. Ele fala, quanto a isso, quanto a isso, quanto a isso, quanto a isso, quanto a isso. Mas para definir o que ele olha para o conflito. E assim ele classifica a Bolsa Família como distributivo. E assim está, aprendi
se vocês... eu acho que até que Maria Graça Rua, ela ainda dá aula, está no IGPE de Brasília, e eu tenho certeza absoluta que ela deve estar gritando isso na aula dela. Até, olha, as provas falam sobre Bolsa Família, mas veja aqui para onde vocês estão olhando. E assim, outros teóricos que partem de uma outra análise dão ênfase, por exemplo, para os impactos, para os efeitos. Claro, se eu faço uma classificação a partir de uma outra lógica, se eu estou olhando para uma outra coisa, eu classifico de um outro jeito. E assim, nós vemos e vamos verificar que outros autores irão mesmo trazer o Bolsa Família e outros, né, similares, como uma política redistributiva, porque está olhando para o impacto daquela política e não para o conflito como Lowe. Sabemos, agora entendemos, isso ficou claro. Eu acho que isso acaba trazendo aqui para a gente uma clareza para a gente responder aqui na prova. Então, aqui. E agora a gente segue. Vamos perceber. Olha, essa é uma questão, e aqui. Como que a gente vai responder na prova? E neste momento, por isso é importantíssimo fazer as questões prévias. Então, a gente analisar o que tem antes, como que a banca trata e como que a banca classifica. Então, assim, colocou para Lowe é distributivo. Mas olha essa questão aqui, FGV 2022. O Brasil tem adotado nas últimas décadas diferentes programas de combate à desigualdade de renda. Então, está transferindo aqui renda aqui. Desde Bolsa Escola, criado na década de 90, passando pelo Bolsa Família, apareceu aqui já, olha, implantado na década de 2000 até o Auxílio Brasil, em vigor atualmente. Já destacou o que queria destacar. Poderia muito bem ser uma pergunta do nosso concurso. E aí, a banca vem o quê? Classificou com relação a essas políticas redistributivas. Ou seja, estou te dizendo, eu, FGV, em 2022, que Bolsa Escola, Bolsa Família e Auxílio Brasil, para mim, são redistributivas. Coloquei Lowe aqui? Não coloquei Lowe aqui. Trabalhei de forma genérica. Então, conforme o impacto, classifiquei aqui o Bolsa Família como política redistributiva. E assim veio a questão. A partir disso, agora, então, a gente vai dar sequência, e vou dar sequência com vocês. A gente pode seguir para uma análise das políticas redistributivas no Brasil no século XXI. E por que já esse marco aqui dessas trajetórias políticas redistributivas desde o século XXI? Por quê? A gente teve, então, a Constituição Federal. A Constituição Federal, em 88, ela traz bases importantes quando a gente vai pensar nos direitos sociais. Direitos sociais, os direitos universais, como saúde, assistência social, benefícios importantes que são trazidos aqui. Só que foi a partir dos anos 2000 que o Brasil ele implementa e expande esses programas redistributivos de alto alcance. Quando ele faz isso, ele usa tanto políticas universais, como aqui políticas que são focalizadas. Ou seja, ao trazer esses programas redistributivos, e as políticas aqui públicas, as políticas aqui sociais vão combinar elementos de universalização e de focalização. Então, a gente vai aqui, inclusive, ficar mais focado nesses programas de transferência de renda, e também um pouco nesses investimentos sociais dessas décadas, e pensando, né, a partir desses anos 2000, e nesses anos 2000, o que a gente tem? Quando a gente entra nos anos 2000, a gente tem um problema de pobreza, a gente tem um problema nosso desde sempre, um problema de desigualdade. A gente tem aqui um coeficiente de Gini, o índice de Gini naquele momento, que está aqui ultrapassando 0,58. Então, a gente tem aqui uma situação que não é uma situação benéfica, não é uma situação, né, longe de estar em uma situação boa. A gente tem aqui problemas, naquele momento, problemas de pobreza, problemas de extrema pobreza, especialmente quando a gente faz um recorte regional e pensa norte, nordeste, quando a gente vai pensar aqui até em periferias, em outros locais mais abaixo. E assim,
Diante disso, o país, ele passa e traz, né, as políticas sociais, algumas políticas sociais que são focalizadas. Então, programa Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás. Logo no finalzinho de 1998, já com o início dos anos 2000. E isso aqui, olha para quem? Para as famílias que são mais pobres, crianças, as pessoas que estão em segurança alimentar. E aí a gente começa um momento que Luiz Inácio Lula da Silva, ele se elege, e logo no começo, então ele vem com fome zero, só que logo no começo, ali, logo no final de 2003, ele traz o programa Bolsa Família, criado no primeiro ano do governo dele. O Bolsa Família se tornou a principal política de transferência condicionada à renda, ou seja, é uma política pública focalizada condicionada. Por quê? Qual é a condicionalidade? Área de educação, então frequência escolar, saúde, vacinação, se vacine, faça o pré-natal. Assim, então, é consolidado, então, uma focalização nas pessoas ali mais pobres, né? E como uma estratégia central de que, qual é a ideia do governo dele? Combate à pobreza. Paralelamente a isso, então, a gente tem também o benefício de prestação continuada, que foi regulamentado lá em 93, com o pagamento de salário mínimo a idosos e pessoas com deficiência em situação de pobreza, tá? Com uma renda familiar per capita abaixo de 1/4 do salário mínimo, isso ganha escala. Por quê? Porque nos anos 90 era modesto, então eram poucos beneficiários, só que na década de 2000, acaba se tornando um dos maiores pilares da proteção social brasileira. Diferentemente do Bolsa Família, benefício de prestação continuada é um benefício não condicionado, porque não exige contrapartidas. E é um direito aqui a quem se enquadra. Veja, enquadramento não são condicionalidades, hein? Olha, eu preencho requisitos. Requisitos não são condicionalidades. Condicionalidades são contraprestações, contrapartidas. Para você continuar com ele, você precisa fazer isso. Não é o caso aqui. Alguns programas, então, e ambos eles, aqui, o Bolsa Família e o benefício de prestação continuada, vão até aqui trazer essa tendência, uma tendência de focalização com base na renda, com base na vulnerabilidade dessas pessoas. E isso é uma marcação da política social brasileira, lá com Lula, no começo, então, do século. Ao mesmo tempo que a Constituição traz para a gente políticas que são universais. Ela trouxe Sistema Universal de Saúde, então o SUS. O SUS, ele vem no 88 com a Constituição, só que ele se consolida no ano 2000. Até a gente tem um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. E o que é? Sistema Único de Saúde Universal, porque atendimento gratuito integral para 100% da população. A educação básica, a gente também viu, ensino fundamental e médio, quase alcança a universalização de acesso, porque a taxa de matrícula ela passa a ser grande, isso reduz também de forma drástica a analfabetização em pessoas jovens, quando a gente faz comparação entre outros anos. Nos anos 2003, né, desde o começo aqui de Lula, até 2014, quando a gente entra na crise, muitas pessoas conhecem como anos dourados não no Brasil, hein? Anos dourados das políticas redistributivas. Por quê? Porque a gente teve redução da pobreza e porque a gente teve uma redução da desigualdade. Tudo isso, claro, a gente viu, né, combinou com o crescimento econômico, porque a gente teve o boom da commodity. Então, a gente viveu um período muito bom, o salário mínimo aumenta, a gente tem aqui melhoria dos indicadores sociais, ou seja, a gente passa, então, aqui por um momento muito bom. E assim, a gente consegue, então, portanto, ver e verificar o panorama desse momento aqui, quando a gente vai pensar tanto nas políticas universais, saúde, educação e direitos sociais, quando a gente olha aqui para o SUS, para a amplitude do SUS, o SUS ela atende
mais de 200 milhões de brasileiros. Com isso, a gente também tem um dado aqui interessante. Para a demografia, a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro ao nascer passa aqui para torno de 76 anos em 2023. Muito disso é da estratégia de saúde que nós temos, estratégia de saúde que nós temos aqui da família. A educação básica universal também, com sua lei de diretrizes e bases, também tem o seu impacto aqui, quando a gente vai pensar. O desafio que nós temos dentro da educação é a qualidade, acaba sendo, né, a qualidade. Ou seja, a gente tem, então, esse cenário nas políticas universais, mas para a gente dar um destaque aqui, já até que veio nessa questão, para as políticas focalizadas de transferência de renda e de segurança de renda mínima, tá? Então, nosso foco aqui. Por quê? Como a gente pode até perceber nessa questão, essas políticas focalizadas de transferência de renda, implementadas com maior ênfase a partir dos anos 2000, elas ficaram populares, não só aqui no Brasil, mas populares no mundo inteiro, pelo impacto que nós temos na pobreza. E, especialmente aqui, o Bolsa Família e a sua evolução recente, incluindo, né, o Auxílio Brasil, e o benefício de prestação continuada. O Bolsa Família, que vai de 2003, 2021, depois volta, né, para 2023, segue, e o Auxílio Brasil 2021, 2022. O programa Bolsa Família, ele surge com o começo lá de Lula, 2003, e ele faz o quê? Ele unifica as iniciativas anteriores de transferência condicionada. Então, nós temos um público-alvo de família em situação de pobreza, com renda familiar per capita sempre definida abaixo daquele valor, com gestantes, com crianças, adolescentes. E assim, o programa paga um benefício mensal em dinheiro condicionado à realização de ações em áreas específicas. Na área da saúde, precisa ter a vacinação infantil, precisa acompanhar o crescimento, precisa fazer o pré-natal para gestante. Na educação, precisa ter uma frequência escolar mínima de 85% para as crianças, para adolescentes, 75%. E essas condicionalidades, elas trazem aqui um reforço de acesso a serviços, e até pensando no desenvolvimento do que a gente conhece como capital humano das próprias famílias. E assim a gente rompe o ciclo de transmissão de pobreza. Quando pensamos em focalização, o Bolsa Família, ele tem aqui cerca de 94% dos benefícios que vão alcançar as famílias pertencentes aos 40% mais pobres da população, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social. Os estudos documentam, né, falam sobre esses impactos do Bolsa Família e contribui para reduzir a pobreza extrema, medida, né, por renda abaixo de R$100 per capita, em até 15% quando a gente vai comparar sem o programa, sem Bolsa Família. E como consequência, como tem essas condicionalidades, melhora os índices, os indicadores de saúde infantil. Então, tem queda na desnutrição crônica e da mortalidade infantil. E aumentou também a frequência progressiva escolar das crianças, quando a gente vai pensar, então, aqui, das crianças que conseguiram até se manter na escola. A pobreza extrema no Brasil cai, e claro que o Bolsa Família vem a responder por parte dessa queda, desse conjunto todo, que é esse bolo do Bolsa Família. O efeito do Bolsa Família acaba sendo positivo. Dá para atribuir? Acabou? Diminuiu, minimizou tanto a desigualdade eficaz do Bolsa Família? Não dá. Mas é um efeito aqui, é um efeito moderado, tá? Tem uma estimativa que responde por uma redução direta de 1 a 1,5 ponto percentual aqui, quando a gente vai pensar ao longo de todos os anos, tá? Mas isso acaba sendo significativo para um programa, e para um programa só. Só que o que acontece? No final de 2021, o governo federal, ele substitui esse Bolsa Família pelo programa Auxílio Brasil, que vigorou em 2022. O Auxílio Brasil manteve essa lógica de transferência para as pessoas mais pobres, porém com algumas mudanças. Ele ampliou temporariamente o valor do benefício médio, então ele trouxe aqui o mínimo, né, de 400 mensais por família, depois elevado para 600 na metade de 2022.
E incluiu novos benefícios complementares, então, bolsas para estudantes de destaque esportivo ou científico, de famílias beneficiárias, só que acabou removendo algumas das condicionalidades de acompanhamento. Depois elas foram retomadas, mas no início foram removidas. E aí muda o critério de elegibilidade, ampliando um pouco a renda de corte, o que elevou o número de famílias atendidas, né, para cerca de 20 milhões no final de 2022. O Auxílio Brasil, ele teve um impacto eleitoral e emergencial, então ele foi implementado no contexto de inflação que estava mais alta, no pós-pandemia, às vésperas da eleição de 2022. Então, o custo aqui aumentou, né? Por quê? Valor maior para a família. Então, o gasto que nós tivemos com esse Auxílio Brasil acabou sendo aproximadamente o triplo do gasto aqui, como quando a gente vai pensar do Bolsa Família. Embora tenha mitigado a pobreza naquele ano, tem uma preocupação aqui, uma preocupação enorme com o Auxílio Brasil, com o que justamente que é a sustentabilidade fiscal desse formato. E assim, em 2023, o governo brasileiro restaurou o nome, né, Bolsa Família, reajustou o desenho, manteve um benefício básico de 600 por família, adicionou o benefício primeira infância, então 150 por criança de 0 a 6, com 50 extras por dependente de 7 a 18, um gestante, estabeleceu as condicionalidades de educação e saúde, focalizou melhor a elegibilidade, então a renda per capita de corte volta para ser 218, e com isso, em 2023, o Bolsa Família atende aproximadamente 21 milhões de famílias, e essa nova configuração vai enfatizar a prioridade em locais, assim, em casas com crianças. Então, quase 45% de todas as crianças brasileiras de 0 a 14 anos vivem em famílias beneficiárias, tá? De Bolsa Família. São dados estatísticos do IBGE, e esse dado aqui traz a abrangência da focalização, porque a gente percebe a prevalência maior de pobreza entre famílias com crianças. E hoje esse programa alcança praticamente 2 em cada 5 crianças no país, e isso traz um complemento de renda e acompanhamento da saúde e da educação dessa criança. E os resultados dessa retomada aparecem nas estatísticas sociais, quando a gente vê os indicadores sociais do IBGE de 2022 para 2023, a proporção, então, de brasileiros e brasileiras abaixo da pobreza cai de 31% para 27%, desde 2012, que a gente tinha um patamar mais alto, então, é o menor patamar desde lá, e em números absolutos, o número de IBGE de 2024, quase 9 milhões de pessoas saem dessa situação de pobreza. A extrema pobreza recua 1%, vai, de quase 6%, quase 1,5%, porque de quase 6% para quase 4,5%. E com isso, esses programas de transferência de renda foram apontados pelo próprio IBGE, quando o IBGE faz aquela análise crítica, ele traz dados, mas existem a análise crítica, né, em cima de dados. Traz aqui, então, situações que demonstram a efetividade aqui desses programas de transferência de renda. São números que da focalização de Bolsa Família, da focalização do Auxílio Brasil, como números trazendo esses dois institutos como fundamentais no combate à pobreza aqui no século XXI. Além disso, para a gente finalizar, nós temos o benefício de prestação continuada, que é outro pilar das políticas focalizadas, garantida pela Lei Orgânica de Assistência Social. Então, aqui é de assistência social. É um salário mínimo mensal a dois públicos específicos de baixa renda. Então, idosos e as pessoas com deficiência de qualquer idade. Só que elas têm que pertencer a uma família com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Diferentemente desse Bolsa Família, não tem a contrapartida. Por quê? Porque ele é assistencial individual, não vitalício, porque ele vai ser revisado periodicamente. Ele cresce bastante, então, a cobertura, desde que ele foi criado, porque ele vai aqui, lá no começo dos anos 2000, era 1 milhão de pessoas, mas agora ele já acaba alcançando quase 5 milhões de pessoas quando a gente vai pensar em 2025.
nós temos aportes grandes, porque o custo é alto, então o custo aqui, em 2024, é 100 bilhões para esse programa, isso é cerca de 1% do PIB. Como fonte, nós temos o Tesouro Nacional, e esse valor até supera o orçamento do Bolsa Família, tá? É claro que, com isso, o benefício de prestação continuada tem um impacto redistributivo, por quê? Porque atende indivíduos em situação de vulnerabilidade extrema. Então, aqui, até as pessoas com marcadores sociais de diferença, grupo etário, pessoas com deficiência, e muitas vezes tem uma maior dificuldade aqui para ter uma outra renda, para ter uma fonte de renda. Os estudos, eles demonstram também que os municípios, quando a gente vai pensar no Brasil como região, que os municípios mais pobres, aqui de Norte, Nordeste, essas transferências respondem por parcela importante de uma renda local, e isso até movimenta a economia desses locais. Apesar de ser um desenho individualizado, o benefício aqui de prestação continuada junto com o Bolsa Família vão compor o que a gente conhece como rede de segurança social brasileira. Por quê? Primeiro, então, benefício de prestação continuada vai garantir sobrevivência na velhice e na deficiência. E o segundo, o Bolsa Família, vem proteger famílias pobres com crianças e jovens. São financiados pelo Tesouro, então, pela Seguridade aqui social. É um esforço brasileiro redistributivo direto via orçamento público. E assim, nós conseguimos entender até os reflexos desses benefícios e o reflexo dessas políticas redistributivas que especialmente têm como objetivo mitigar a pobreza no nosso país, fazendo e praticando aqui, né, a redistribuição dessa renda. Com isso, a gente conclui o nosso bloco 6, foi a última aula que, bloco 6, a gente conclui o nosso eixo 5, o bloco 6 ainda tem algumas aulas para gravar, do outro eixo, mas concluímos o eixo 5. Desejo a todas e todos bons estudos.